Este vídeo é parte do trabalho de orientação a objetos do professor Rogério Rocha, da turma de Engenharia de Software da UNA. Eu sou o Augusto e eu e Geraldo vamos falar sobre o SOLID. O SOLID é um acrônimo que reúne 5 princípios ou técnicas que visam construir código limpo e com maior qualidade, para diminuir, para reduzir os custos de manutenção desse código posteriormente. Eles foram sistematizados e reunidos pelo Uncle Bob, foram lançados uma série de artigos na década de 90, e hoje eles são mesmo os norteadores para escrever código orientado a objeto com qualidade. Esses 5 princípios são o SRP, Single Responsibility, OCP, Open Closed Principle, LSP, que é o List of Substitution, o ISP, Interface Segregation, e o DIP, Dependency Inversion. E agora nós vamos falar aí um pouquinho a mais de cada um deles para tentar... Vamos começar aí com o princípio da responsabilidade única. Esse princípio enuncia que uma entidade de software, quer seja aí uma classe, um método, deve possuir apenas uma responsabilidade. Isso porque uma entidade possuindo diversas responsabilidades diminui a coesão do código. Em sentido inverso, se você possui uma responsabilidade fragmentada entre diversas classes, isto aumenta o acoplamento. E um bom código possui exatamente o contrário. Ele deve possuir alta coesão e baixo acoplamento. Mas como identificar se o seu código, se o seu método possui mais de uma responsabilidade? Bom, o Uncle Bob traçou um paralelo entre uma responsabilidade com um motivo para a mudança. Então, se você gostaria de saber se seu código, se o seu método está desempenhando mais de uma função, mais de uma responsabilidade, você deve se perguntar se ele possui mais de um motivo para mudar. E caso você não encontrar mais de um motivo para mudar, ele atende ao princípio da responsabilidade única. Vamos falar agora de princípio do aberto e fechado. Nesse princípio, logo no início da orientação a objeto, a entidade enunciada deveria ser aberta à extensão e fechada à modificação. Significa que uma entidade podia ser estendida a uma subentidade para ser adicionada particularidades necessárias. Este princípio evoluiu em conjunto com o DIP, onde podemos reaproveitar uma interface e modificar sua implementação. Hoje existem muitas outras formas de reaproveitamento, onde a entidade pode ser modificada desde que a interface permaneça a mesma. Princípio de substituição de Liskov. Este princípio diz que entidades apontam ou referenciam alguma classe base devem ser aptas a utilizar classes derivadas desta última sem necessariamente saber disso. Isso significa que o objeto de uma classe base pode ser substituído por um objeto de uma classe derivada sem necessidade de tratamentos. Não é problema para linguagens dinâmicas, pois nelas não existem tipos formais. Princípio da segregação de interface, ou ISP. O ISP enuncia que clientes não devem ser obrigados a depender de interface que eles não usam. Diz que, ao modificar uma determinada interface, esta não deve gerar nenhum comportamento imprevisto em clientes que não a utilizam. Por exemplo, em Ruby, o duck-typing provê este princípio naturalmente, já que cada entidade depende apenas da interface que utiliza. Para o Uncle Bob, o ISP busca nos auxiliar a decompor interfaces complexas em múltiplas interfaces menores. Princípio da inversão de dependência.
O objetivo é desacoplar as entidades em linguagens procedurais, colocando dependências entre entidades de alto nível e aquelas de nível mais baixo. O ideal aqui é inverter as dependências entre objetos concretos para abstrações. As dependências vão ser dirigidas à interface e não à implementação. Por exemplo, em linguagens estáticas como Java e C Sharp, deve-se fazer o uso de interfaces a classes abstratas. Já em linguagens dinâmicas como Ruby e Python, este princípio é praticamente parte da linguagem, devido ao duck typing e aos parâmetros com valor default. A dependência será direcionada a um método e utilizará um valor default da interface deste método. Esta dependência se tornará transparente. Conclusão: podemos concluir que, com os princípios ditos pela Solid, podemos ter boas práticas de engenharia de software, onde temos manutenção facilitada, códigos organizados, mais leves e sujeitos a fácil modificação. Isso faz com que possamos ser mais ágeis na criação de software. Obrigado.